Paz do Senhor, preciosas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para mais uma porção dessa jornada incrível, a Síndrome de Caim e as suas características. Vai com calma, porque ainda tem muita coisa para a gente ver. Eu estou dando tempo para você que não teve oportunidade de ver hoje, voltar nos vídeos anteriores, pegar o teu bloquinho, fazer as suas anotações. Quem me conhece fica em pânico com as minhas anotações, mas se tem uma maneira como eu aprendo e gravo na tábua do meu coração, é escrevendo. Eu amo escrever tudo aquilo que o Abba Pai vai ministrando dentro de cada mensagem. E essa jornada, ela tem mexido muito comigo. A Síndrome de Caim é algo muito complexo, porque vai falar de entrega, vai falar de obediência, vai falar de oferta, e são assuntos complexos. Eu gostaria de não falar sobre esses assuntos, mas a gente não tem escolha. A gente recebe do Abba e a gente tem que cumprir. Eu estava conversando há pouco tempo, antes de vir aqui gravar, com uma amada amiga, pastora Cláudia, e eu dizia para ela: olha, durante essa jornada de Caim, Deus ele tem ministrado algo no meu coração. Luzia, se você não está disposta, nem disponível a viver aquilo que eu tenho projetado para você, então não me peça. É duro, mas o Abba Pai, ele é verdadeiro com a gente. Ele diz: olha, não se empolgue com as coisas do meu reino, porque não é sobre velocidade, é sobre constância. E se você não está disposta a viver aquilo que eu quero te entregar, não me peça. Porque tem gente que está aí passando dias da sua vida em campanha, entrando em campanha, orando, jejuando, pedindo para Deus viver algo extraordinário, quando na verdade no seu íntimo não está disposta a viver isso. E eu cheguei nessa característica de Caim: a indisposição para servir a Deus. E quando falamos da indisposição em servir a Deus, aqui, nesse contexto, estamos falando da entrega da oferta. Estamos falando da entrega do sacrifício. E quando falamos sobre isso, sobre essa indisposição de Caim entregar somente aquilo que Deus estava pedindo, porque tem gente que quer ampliar as coisas, enfeitar. E lendo isso aqui, eu percebi que não precisamos enfeitar muita coisa. É só fazer aquilo que Deus pediu. É só fazer aquilo que Ele está nos propondo, e que a gente disse outrora que estava disposta a fazer, não é mesmo? Deus ele pede algo para Saul, e isso está no livro de 1 Samuel. Pegue sua Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 15. É um texto muito conhecido. Eu vou ler em rápidos tempo aqui para você. A partir do versículo 17, é um diálogo do profeta Samuel com Saul. Saul, ele recebe instruções da parte de Deus e ele não cumpre. E o profeta Samuel, no versículo 17 do capítulo 15, vai dizer: Samuel falou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor não ungiu-te rei sobre Israel? Ele te enviou como missionário. Essa é a versão da King James. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação. Note isso. Anota isso aí. Com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, amalequitas, faz-lhe guerra até que sejam exterminados. Por que não obedecesse às ordens de Yahvé? Porque precipitasse sobre os despojos do inimigo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul argumentou. Saul vai argumentar com o profeta. Ouve isso. Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão.
aqui foi-me incumbido. Poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequita. Meu exército tomou ovelhas e bois dos dispôs de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificar ao Senhor seu Deus em Gilgal. Ele quis cobrir a sua irresponsabilidade na disposição do servir, do obedecer à ordem do Senhor, dizendo: mas a gente pegou os despojos de guerra, bois, ovelha, e vamos levar para Gilgal. Em Gilgal vamos sacrificar ao Senhor. Samuel vai dizer para ele: não é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar? Esse versículo está no versículo 22. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, Saul. Por causa disso, o Senhor te tira hoje do reino de Israel. Saul foi muito parecido com Caim. Coração orgulhoso, obstinado, achando que por ter sido separado para reinar em Israel, o Senhor ia aprovar qualquer coisa que ele fizesse. Mas tudo que Deus queria era que ele obedecesse à ordem e não viesse com argumentos para o profeta. A indisposição em servir ao Senhor requer muita obediência. Se você ler no livro de Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6, há um versículo que me chamou a atenção que diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor de que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdote. Outro exemplo da indisposição em ouvir e cumprir aquilo que Deus estava pedindo. Os sacerdotes. Eles não estavam entregando a oferta como Yahvé pedia. Saul sabia dos princípios de oferta em Israel. Os sacerdotes sabiam dos princípios na entrega da oferta, de como que deveria ser a oferta. Mas eles não estavam dispostos, nem disponível a cumprir a vontade do Abba Pai. A síndrome de Caim ainda permeia aí por muitos altares e lideranças. Dentro da indisposição em servir ao Senhor, eu ainda encontro outra característica que me chama muito a atenção. E é a característica que vai me dizer reagindo mal ao ser confrontado. Lembra da frase de Saul? Querendo argumentar, mas eu trouxe os despojos. Vamos sacrificar em Gilgal. Com Deus não existe argumento nem barganha. Com ele, ou você é, ou você não é. Caim se enfureceu e o rosto se transformou quando entregou a oferta e Deus não aceitou. Deus desprezou a sua oferta e Caim antes já tinha desprezado seus conselhos. Não tem quem vá bem no seu caminho, desprezando conselhos e instrução, não servir ao Senhor. Ei, menina, que tipo de oferta você está entregando ao Senhor se Ele é o teu Senhor? Que tipo de serviço você está entregando a Ele se Ele é o teu Senhor? É verdade que por muitas vezes vamos querer dar melhores presentes para as pessoas, quando para Deus entregamos o pior. Hoje em dia eu sou bem reservada no que tange a presentear e receber. Porque se uma pessoa que não serve ao Senhor com alegria, com prazer, e quer servir a mim, quer me presentear, está incoerente. Pense nisso. Pense nisso, como você está servindo ao Senhor. Como você está reagindo quando é confrontado. Porque o Senhor, Ele vai sempre nos confrontar, nos servir.